Boa noite, amada Igreja do Senhor. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Aqueles que nos acompanham pela internet, sejam todos bem-vindos. Eu peço uma oração à missionária Maria Simone. Amém? Um dia. Obrigada pelo teu zelo, pelo teu cuidado, pelo teu amor, que sempre se derrama para com a tua igreja. Abençoe os teus filhos aqui. Abençoe tua filha que irá ministrar a palavra. Abençoe nossas vidas, Pai. Nós cremos que tu estás aqui. Nós viemos aqui para te adorar e para sermos abençoados por ti. Muito obrigada, Deus, no nome de Jesus. Amém. Eu peço que a igreja abra a palavra do Senhor nesta noite em Efésios 4. Efésios, capítulo 4. Versículo 24. Efésios, capítulo 4, versículo 24. Amém? E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Essa carta de Paulo aos Efésios, ela é muito linda, porque é uma carta que fala de comportamento, diretamente para nós, para meditarmos em nosso comportamento como homens, como cristãos. E foi uma carta escrita não para ímpios, mas para a igreja, para aqueles que estavam ali. E foi uma carta escrita assim com muito amor para essa igreja, porque Paulo, no capítulo 1, ele descreve duas características dessa igreja. Era uma igreja que tinha fé e que tinha amor. Efésios 1, capítulo 15, ele fala assim: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Ora, para ele ter ouvido falar, é porque as pessoas observavam isso naquele lugar. E aquela notícia chegou até ele. E ele pegava e orava por essas pessoas. Aquilo animava o coração de Paulo. E essa igreja era muito linda por conta disso. Porém, ele diz aqui no 24, no 4:24 que nós acabamos de ler: e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Uma igreja rica em fé, uma igreja rica em amor, e que ele fala: revistais do novo homem. O que significa isso? Crescimento constante, mudança diária, características do caráter de Cristo que Ele quer ver em nós. E revestir significa vestir-se novamente. Não basta apenas o conceito de fé, não basta apenas o conceito de amor. Eu preciso viver essa fé que Deus me ensina. Eu preciso viver esse amor. E para isso, o aprendizado é diário. Porque é a batalha contra o nosso eu, contra a nossa carne. E essa carta ela é muito linda porque ela fala do homem na fé, do relacionamento dele com Cristo, do homem no relacionamento em família, do homem no relacionamento em sociedade e do homem no relacionamento na igreja. Até no trabalho, porque ele fala dos servos e dos servos e dos senhores. Ele fala de filhos para com os pais, ele fala de esposa para com esposos e vice-versa. Então é uma carta muito completa em relação ao comportamento mesmo humano. Porque nós não fomos chamados para ser crentes dentro da igreja. Nós fomos chamados para ser crentes muito mais fora da igreja.
para termos o caráter de Cristo aonde quer que nós estejamos. Sendo no trabalho, na escola, sendo entre quatro paredes, sendo em famílias, onde quer que nós estejamos. A palavra de Deus fala assim que nós acabamos de ler, e eu vou repetir sempre esse versículo, porque é para a gente pegar o fio da meada do que Deus quer nessa noite, né? Criado segundo Deus. Segundo Ele. Quem é Deus para nós? Qual é o entendimento que nós temos do Senhor? Será que a gente parcela Deus? Ele é só o Salvador? Porque muita gente aí fora acredita que Deus é o Salvador. Até o diabo crê e treme, não é assim que diz a palavra do Senhor? Será que a gente acredita só Ele como o Banco do Brasil para resolver problema financeiro? Quem é Deus para nós na essência do caráter de Cristo? Deus nos chama essa noite para refletirmos sobre isso. Porque a partir do momento que eu tenho a visão de Deus e do caráter dele, consequentemente, eu também vou mudar. Porque o Espírito Santo vai revelar o caráter de Deus para nós. Aqui em Efésios 2, de 20 a 22, ele fala assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Edificados. E ele fala também no capítulo 1, 16 a 17. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Revelar quem é Deus para nós no seu pleno caráter. Nós temos muito que aprender de Deus todos os dias. Não basta apenas crer, não basta apenas ter fé, não basta apenas congregar. É muita coisa. É um amor muito grande. Será que a gente entende a plenitude do amor de Deus? E ele fala assim: iluminados os olhos do vosso coração. Iluminados os olhos do vosso coração. Iluminado os olhos do vosso entendimento. É o íntimo. Coração significa íntimo. Então, iluminado, verdadeiramente, a intenção do coração. Essa intenção está de acordo com a palavra? Os pensamentos estão de acordo com a palavra? Eu olho para as pessoas com o valor que Deus olha para elas e com o amor que Deus olha para elas? Eu olho para as situações como Deus quer que eu olhe, as lutas, as batalhas, que a palavra de Deus fala que é para nos edificar, que é para nos levar a um patamar mais alto com Ele, a uma outra dimensão. É dessa forma que eu estou enxergando as lutas? Ou eu só murmuro, olho para trás, não quero saber e quero desistir? Onde é que está Cristo na visão de vida? Para saberdes qual é a esperança do seu chamado, qual a riqueza da glória da herança dos santos. E ele fala aqui no 3, a partir do versículo 18. A fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, em comprimento e altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. É muito mais profundo do que nós possamos imaginar, do que a nossa mente humana pode alcançar. Por isso que ele relata aqui nessa carta várias situações dentro da igreja, unidade da fé, relacionamento em família, porque são detalhes, mas que fazem parte da nossa transformação de vida. E não tem como separar. A partir do momento que eu aceito Cristo, é uma nova concepção de vida. E ele fala, iluminado os olhos do nosso coração, iluminado os olhos do meu coração. Eu tenho que ter uma nova visão, com novos parâmetros, e esses parâmetros são dele. É muito interessante, na hora que Deus fala para os discípulos, lá em Lucas, ele fala assim, Lucas 24, e ele fala assim,
Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Os discípulos tinham poder. Porque ele fala aqui, revestido, vestir-se novamente. Mas ali era um novo momento. Ali era uma nova experiência. Já era uma outra forma. Ali, depois dali em Atos, ele batiza com o Espírito Santo, ele batiza com fogo. Meus irmãos, Deus não coloca vinho novo em odres velhas. Porque rompem-se os odres e tudo é lançado fora. Tudo se estraga. Somos novas criaturas. Sexta-feira foi ministrado de uma forma muito linda pelo pastor Gabriel, que ele quer derramar, mas ele dá uma característica muito interessante em Isaías 44, versículo 3. Derramarei o meu espírito sobre sedento e torrentes de águas sobre a terra seca. Uma terra que não está dando vida. Mas olha a postura de Deus, olha o que Deus quer. Ele quer derramar, Ele quer fazer. Mas quem é que está com sede? Quem é que está querendo? Quantas pessoas ainda não foram batizadas no Espírito Santo? Mas deseja isso? Almeja por isso? Tem que ter sede. Tem que ter fome. Ele quer ver isso. E é uma junção, veja bem. Eu estou falando de comportamento e do derramar de Deus. Por quê? Porque é uma junção. É transformação de vida. É renovo. Não tem como estar separado. Ele fala assim em... Aqui. Edificados, em Efésios 2, de 20 a 22, né, que a gente leu, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo que Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para o santuário dedicado ao Senhor. Edifício bem ajustado. Nós precisamos de ajustes. Nós precisamos de ajustes para aprender a ver o outro como Deus o vê, para poder amar o outro como Deus ama, para poder enxergar a nossa família como Deus vê, para poder enxergar o corpo, que é a igreja, como Deus vê. Ou será que o ato de congregar, eu não entendo que Deus está presente e que Ele está falando comigo? Ainda não entendi isso. Ainda saio da minha casa dizendo que simplesmente eu vou para a igreja? O entendimento disso, que Deus vai estar aqui presente e que é Ele que fala conosco. Então é muito mais profundo. Não é como os fariseus que faziam coisas para os outros verem. Não, meus irmãos. Deus nos vê no secreto. Ele vê a intenção do nosso coração. Jesus já está voltando. E quantas experiências nós ainda não vivemos com Ele? Por que eu posso elogiar a sabedoria do fulano, o que o Beltrano alcançou de bênção, como a pessoa fala com autoridade? Por que eu posso elogiar o outro? E por que eu não quero ver isso em mim? Se Deus quer derramar no sedento. Se Deus quer derramar torrentes de água na terra seca. Estamos secos diante de Deus? Estamos nos últimos dias. Quantas experiências Ele quer que nós vivamos com Ele? O que Ele quer se revelar mais para nós? E nós, individualmente, no nosso coração e no nosso interior, a gente glorificar mais o seu nome. Será que eu canto um louvor como uma música? Ou será que eu entoo uma adoração a Ele? É uma diferença. Será que eu leio a palavra? Não tenho nada para fazer, vou ler a Bíblia. Como uma história bonita?
Ou será que eu busco de Deus, nas entrelinhas da sua palavra, o real entendimento de cada versículo? Porque é isso que vai transformar a vida. É isso que transforma. A palavra de Deus é poder. Ele fala bem aqui. Sim, ele fala para Pedro, num determinado momento, né? Lá em Lucas 22, 32. Quando tu te converteres, fortalece teus irmãos. Pedro andava com ele. Pedro estava ali andando com ele. Os discípulos andavam com ele. Foi citado também na sexta-feira pelo pastor Gabriel, né? Aquele servo que levou o filho lá para expelir demônios, eles não conseguiram, Deus olhou para eles e falou, homens de pequena fé. E eles estavam ali, junto com ele, vendo com seus próprios olhos tudo o que eles estavam fazendo, tudo o que ele fazia. Mas a palavra de Deus fala que mais bem-aventurado é aquele que não vê e crê. Nós somos essa geração. Então, o pensamento, onde está Deus em nós? As pessoas enxergam adoradores ou simplesmente crentes em nós? A conversão, ela é um processo diário. Ela é um aprendizado diário. Então, revestir-se significa matar a carne todos os dias. E ele fala, revistais do novo homem. Deixai para trás as coisas velhas. Deixai para trás os hábitos velhos, as palavras velhas, a arrogância velha, a altivez de espírito. Deixa de lado. Abandona. Porque é um novo homem. Só que esse novo homem não é criado por esforço humano. O nosso esforço tem que ser no sentido de desejar, de ansiar, porque ele quer derramar. Mas não é pela nossa força, é por ele. Ele que opera em nós. Cabe a nós apenas dar liberdade. Dê liberdade para o Espírito Santo agir. Vai ter prova? Vai. Você está pedindo mudança em determinada área, pois tenha certeza que é naquela área que ele vai provar. Está pedindo, meu filho? Vou lhe dar. Então agora chegou a hora da prova. Ele vai provar. Quer seja na paciência, quer seja no modo de falar, quer seja se nós éramos arrogantes, sei lá, coloca aí a característica que você quiser. Sabemos quem nós éramos. Temos visão de nós mesmos. E sabemos, mas temos que entender o que Deus quer de nós. As mudanças que Ele quer ver em nós. Ele fala e vos revistais de novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Onde está a verdade? Na palavra. Ela é a instrução para as nossas vidas. Como eu falei no início, essa carta para Efésios é uma carta muito rica, porque fala diretamente de comportamento. É muito linda essa carta. E é na palavra dele que nós encontramos essa libertação. Quando nós nos dispomos a buscar a Deus no entendimento dele, em sua palavra, que ela é revelada a nós. Sejamos e estejamos sedentos para conhecer a largura, a profundidade, a altura da plenitude do amor de Deus. Revestir-se é andar de modo digno. É ser humilde. Lá em Efésios 4 ele também fala isso. Não é uma humildade no sentido de pobreza. Né? Tem gente que fala, é humildezinho, é pobrezinho, não sei o quê. Não, não é isso. É a humildade no sentido do interior. Ser humilde de coração. Não ter olhos altivos. Não se julgar maior do que o outro, mais inteligente do que o outro. A palavra de Deus fala que nós temos que ver o outro maiores do que nós. Essa é a essência da humildade. Ser manso. Ser manso é olhar com bons olhos. É falar, expressar essa mansidão. Ser longânimo, que também fala em Efésios 4. Ser longânimos é saber esperar.
Longanimidade significa tempo. Tempo de Deus para todas as coisas. Há tempo para tudo embaixo do sol. Embaixo do céu, diz a palavra do Senhor. Ser longânimo é saber usufruir do tempo que Deus nos dá. Para conhecimento, para crescimento, para aprendizado, para mudança, para transformação, para mudança de situações. É saber se calar e observar mais. Suportar em amor. Todos nós somos diferentes, né? Jesus estava ali com 12 discípulos, 12 pessoas diferentes, 12 gostos diferentes, 12 cabeças completamente diferentes. Mas ele suportou todos eles. E não era por pouco tempo. Ele não estava ali com o discípulo 1 hora ele conversava, não. Era diariamente. Suportai-vos em amor. Ninguém é perfeito. Cada um de nós temos muitas coisas a mudar, muitas coisas a pedir de Deus que arranque de nós. E temos que ser longânimos um com o outro. Temos que ter paciência. Temos que saber conviver como corpo, como sociedade, como família. Mas dentro dos parâmetros do conhecimento e do caráter de Cristo. Se esforçar para a unidade do Espírito. Isso diretamente para a igreja de Deus. A unidade. O que nós temos semeado? O que nós temos comentado a respeito de algum irmão? Enfatizado o que ele tem de errado? Uma característica que não é legal e a gente abre a boca para ficar falando? Isso não é contribuir em unidade. Contribuir em unidade é observar e clamar a Deus por aquela vida. E orar, interceder, chegar, pegar na mão. Precisa de algo, precisa de uma palavra, leve a seu irmão. Palavra de alegria, palavra que vai levá-lo para frente, palavra que vai incentivá-lo à mudança. Se esforçar para a unidade do Espírito no meio do povo de Deus. E isso requer esforço, meus irmãos. Não requer crítica. Ele não está falando aqui em criticar, ele está falando em se esforçar. Em 1 Pedro 3,4 ele fala assim: seja o homem interior do coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Vem de dentro do coração. É ser moderado no falar, é transmitir a paz no olhar, é saber controlar a ira. A palavra de Deus, ele ainda abre esse parêntese, né? Irai-vos, mas não pequeis. Ele conhecendo a nossa natureza, né? Mano, pode até sentir uma raivazinha, mas te controla. Fica na tua. Isso são características do Senhor. Ele quer ver isso na nossa vida. Longanimidade, já falei, saber esperar. Revestir é buscar todos os dias crescer, amadurecer e ser melhor para Deus. É para Ele que nós existimos, é para Ele que nós nos movemos, é para Ele que nós estamos aqui. Amém, meus irmãos? Nós estamos aqui para conquistar muito mais coisas para o Senhor. Ele quer derramar. Isso tem sido ministrado toda semana aqui. Ele quer derramar. Vivamos as experiências que Ele quer que nós vivamos. Não deixemos, não desprezemos as grandes coisas que Deus quer derramar sobre nós. E é isso que Ele quer. Sede. Ele quer sede, Ele quer ver isso em nós. Porque Ele está pronto para realizar. Amém? Chamo o grupo Ministério de Louvor. Peço uma oração pela pastora Nailda.